Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado é o deputado estadual Eduardo Salles, presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, e está no seu terceiro mandato consecutivo aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. É um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez. Fernando, o prazer é meu, muito bom hoje ter um momento de discussão das grandes questões da Bahia, né? Acho que é importante esse seu programa chegar a cada canto do nosso estado, é importante nós debatermos e a população ouvir um pouco do dia a dia aqui de um deputado na Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, o senhor falou da importância das discussões, a importância dos debates. O senhor é um dos legisladores, nós temos aqui 63 deputados estaduais, e o senhor é um dos mais atuantes e que mais usa ali a tribuna e tem uma participação muito ativa nas comissões. Eu costumo dizer que as comissões aqui da casa como se fosse o coração do parlamento baiano. O senhor preside uma das comissões também mais importantes, que é a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dos feitos deste colegiado, dessas audiências, desses debates que estão feitos ao longo desse tempo que o senhor está presidindo. Fernanda, sem dúvida, a Assembleia Legislativa da Bahia tem diversos caminhos para um deputado que entra aqui. E eu, como fui secretário de Estado da Agricultura e depois entrei, tenho praticamente 11 anos aqui dentro dessa casa, nós definimos qual o nosso caminho aqui na Assembleia. E o meu caminho sempre foi, como você falou, no coração da Assembleia, que é através das comissões. Eu fui presidente da Comissão de Educação, nós ali aprovamos o Plano Estadual de Educação no Estado da Bahia, através da Comissão de Educação, quando eu era presidente. Criamos a Assembleia Legislativa, que faz com que os estudantes venham a aprender um pouco aqui na Assembleia Legislativa. E depois fui presidente da Comissão de Agricultura. Durante alguns anos pude debater ali com meus colegas e com a população diversos temas importantes, as dificuldades, as agruras da agropecuária baiana. E agora estou já no segundo mandato como presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, que é uma comissão que engloba tudo praticamente. Eu acho que a comissão, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, nós falamos de todas as questões desse grandioso estado da Bahia, que tem 56 milhões de hectares, tem mais de 70% dentro do semiárido, com suas benefícios, suas coisas boas e suas dificuldades. Enfim, eu acho que aquela comissão ela trabalha todos esses temas e é muito salutar colocarmos esses temas. E temos colocado ao longo desses anos temas muito espinhosos, digamos assim, para a população baiana, dificuldades muito grandes que a população baiana tem vivido ao longo desses anos, e nós colocamos, como diz o outro, o dedo na ferida. Nós colocamos pautas, Fernanda, como a questão da Via Bahia, que estava há 15 anos aí como concessionária de 680 quilômetros de rodovias na Bahia, Salvador, Feira de Santana e Feira de Santana divisa com Minas Gerais, e nada fez durante 15 anos. Deputado, o senhor tocou num tema muito importante, quando o senhor disse que colocou o dedo na ferida. E em relação à Via Bahia, os questionamentos eram feitos diariamente, a insatisfação da população, a insatisfação do parlamento baiano, que eu acompanhei várias discussões nas comissões, nos colegiados, inclusive quando o presidente da Via Bahia já esteve aqui no parlamento, né, sendo escutado pelos deputados. E o meu questionamento é o seguinte: a Via Bahia não faz mais parte da concessão, perdeu a concessão da Via Bahia seria por 25 anos, perdeu. E o que eu gostaria de saber do senhor, qual o papel fundamental da Assembleia Legislativa, o senhor, como deputado estadual, nesse fim, né, que findou essa concessão, a importância da Assembleia Legislativa nesse papel, e como o senhor acha que pode melhorar a próxima concessionária, o que deve se fazer ali? Olha, primeiro, na minha opinião,
a Assembleia Legislativa, especificamente a Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, foi decisiva na saída da Via Bahia. Olha bem, nós tínhamos uma concessionária que assinou um contrato e nesse contrato previa fazer mais uma pista entre Salvador e Feira de Santana e duplicar 400 quilômetros do restante da estrada que vai até a divisa com Minas Gerais. Era para dar manutenção, fazer todas as questões viárias ali de viadutos, de pontes, de passarelas. Olha bem, Fernanda, ela passou 15 anos e nada fez. Ela nem sequer tapou buraco, ela não fez sistema de drenagem. Quantas pessoas morreram ao longo desses anos nessas estradas, nesses 680 quilômetros que eram concessão da Via Bahia, por negligência, por falta de cumprimento de um contrato. Olha bem, eu passo semanalmente, 2, 3 vezes nessa estrada e todos os baianos que passavam viam direto a cada lombada de descida na Salvador Feira de Santana, tinha um carro ali tombado ao lado, famílias que perderam seus entes ou que ficaram inválidos ali e ninguém efetivamente tomava pé e dizia, nós temos que tirar essa concessionária que num momento nós começamos a chamar de via bandida. Por quê? Porque ela na verdade não cumpriu nada que estava no contrato e ela conseguiu uma liminar que permitia a ela continuar recebendo o pedágio, quer dizer, recebia o pedágio, tinha aumento a cada ano do valor do pedágio, então os reajustes eram feitos, mas ela não era obrigada a fazer nada enquanto não houvesse um julgamento daquela liminar, que ela pedia um realinhamento econômico e que o realinhamento não poderia ser feito, segundo o DINIT e segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestre e o TCU, porque não havia, ela alegava que em 2016 houve uma crise econômica e em função disso ela precisava de um realinhamento econômico. E os entes diziam que houve uma crise econômica, mas que o fluxo de veículos continuava maior do que o que estava previsto ali, então não cabia realinhamento. Essa briga judicial veio ali na frente e simplesmente ela cruzou os braços e nada fez ao longo desses 15 anos. Quem sofreu? A população. Quem vinha sofrendo? A população baiana. E ela simplesmente sabia que ia dar uma consequência dela sair, nós deputados fomos à frente, convocamos o presidente aqui, fizemos audiências públicas, lutamos, batalhamos, fizemos movimentações em todos os cantos e conseguimos efetivamente a quebra do contrato. Mas ela sabia que esse contrato ia ser quebrado e ela simplesmente cruzou mais os braços ainda e deixou as estradas totalmente depauperadas. Entregou, só para te dar uma ideia, Fernanda, 6 mil buracos entre Salvador e Feira de Santana. Entregou a estrada um caos total e ainda colocou no bolso 890 milhões de reais por quebra de contrato dos 10 anos que ela ainda tinha para frente. Então, ela, durante 15 anos, zombou, fez chacota dos baianos, fez com que muitos baianos ficassem com as famílias desesperadas e ela simplesmente, uma empresa canadense que chama um fundo canadense que simplesmente vem e faz uma coisa dessa e volta e deixa essa bagaceira que está aí. Deputado, vamos falar a respeito da ponte Salvador-Itaparica. A gente tem acompanhado muito a expectativa de toda a população em relação à ponte. Eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi falar da ponte, eu já tenho aqui na Assembleia Legislativa quase 20 anos, e foi uma audiência pública na Assembleia Legislativa na época, ele era deputado federal, João Leão, que foi vice-governador, e ele falava com muito entusiasmo da ponte Salvador-Itaparica. Qual é a expectativa da comissão, já que o colegiado tem escutado vários setores, já ouviu também o presidente da concessão, né, que teve aqui, a respeito da ponte, de quando vai sair a ponte, qual a expectativa e quais os benefícios que terá para toda a população? Fernanda, Salvador é uma capital, a terceira maior capital do Brasil, terceira ou quarta, efetivamente, transitando aí, mas nós temos hoje um problema muito grave, que é somente uma via de chegada e de saída a Salvador. Então, nós só temos a BR-324 e a qualquer momento que tem ali qualquer
problema grave, como uma carreta que capota e pode passar um dia, ou uma passarela que desaba, como já aconteceu. Simplesmente nós temos a paralisação do trânsito para a capital baiana, trânsito de carga e trânsito de pessoas. Nós não temos ferrovias, nós não temos nenhuma outra forma de chegar aqui. Então, o ferryboat é um caos total. Todos que vivem o ferryboat sabem exatamente o que é isso. Então, nós precisamos de um segundo acesso a Salvador, e o segundo acesso é, sem dúvida, a ponte Salvador-Itaparica. Algumas pessoas dizem, poxa, mas a ponte devia ter 4 pistas de ida, 4 pistas de volta, podia ter ferrovia. Beleza, concordo, mas só que o ótimo é inimigo do bom. A gente não tem dinheiro para fazer uma ponte do formato que nós queríamos fazer. Então, ela tem hoje 4 vias, 2 de ida e 2 de volta no projeto seu, e não tem ferrovia acoplada à ponte. Mas nós temos uma ponte de 12,4 quilômetros, uma ponte que vai custar 11 bilhões de reais. Essa ponte, sem dúvida, vai marcar história, porque é a maior ponte da América Latina, é uma ponte que vai trazer o trânsito de cargas, vai fazer, ela não é só uma ponte, é um sistema viário do Oeste, porque quem conhece o Oeste da Bahia sabe que as cargas todas vêm ali para aqui para o Porto de Salvador e para o Porto ali em Aratu. Então, nós temos aí uma condição de termos uma segunda opção de acesso à capital baiana e a toda a região metropolitana. Então, na minha visão, a ponte é fundamental, sim. Às vezes as pessoas que olham e dizem, não, pô, a ponte a gente podia investir em outras coisas. Nada, nós temos que investir em outras coisas, na mobilidade urbana, como tem sido feito no metrô, no VLT, numa nova rodoviária para a gente tirar o problema maior de dentro de Salvador, mas nós precisamos sim dessa ponte. Essa ponte, quem ganhou a licitação são 2 das maiores empresas chinesas do mundo que construíram as maiores pontes, então tem know-how para isso, e nós temos sim essa importância. Para dizer ao consumidor, nós vamos ter o preço da travessia, do pedágio da ponte, é o mesmo preço do ferryboat. Hoje, em torno de R$50, foi nos dito pelo CEO que está trabalhando a questão da ponte aqui. Num retorno antes de 24 horas, paga 10%. Então, você paga 50 de ida, se retornar em menos de 24 horas, paga 10%, então R$55 você atravessa aí de volta a ponte. Essa é a perspectiva, essa é a nossa luta. Nós, deputados, já aprovamos um fundo dentro do Estado da Bahia que vai ajudar, mas vem dinheiro da China, vem dinheiro do BNDES, vem dinheiro de outros bancos e recursos próprios da própria empresa das próprias empresas concessionárias chinesas. Então, muito importante a construção da ponte e muito importante a nova concessão da Via Bahia, da antiga Via Bahia, da BR-324-116. Então, nós temos que ter uma nova concessão que traga os benefícios que foram almejados há 15 anos atrás, quando se teve a Via Bahia e que ela causou esse caos e essa decepção total. Então, queremos uma empresa séria, uma empresa correta, uma empresa honesta, que venha para fazer efetivamente o que está planejado nessa nova concessão e que faça uma concessão com respeito aos baianos e que a gente tenha a ponte para termos 2 vias de acesso a Salvador e região metropolitana. E o interessante que o senhor falou aí, frisou a respeito dos chineses, eles são extremamente qualificados. A gente tem um exemplo, na época da pandemia, eles construíram hospitais em 3 dias. De uma rapidez absurda, pontes também muito rápida, muito precisa, né? Eu estava vendo, eu vejo muito a obra chinesa, deputada, eu acompanho muita educação chinesa também, porque eu acho muito interessante, e as construções são precisas, rápidas e tudo ali muito bem detalhado, tá? Eu não sei se o senhor chegou a ver um vídeo que viralizou lá da China, que eles, durante o dia, era uma via onde os carros passam normalmente mesmo, uma via super movimentada, e à noite eles tiram as vias, como se fossem uns pedestrais mesmo, eles tiram, como se fosse aquele gelo e deixa tudo livre. Vai acontecer isso aqui na Ponte Salvador-Itaparica. Já existe a previsão, Fernanda, são 2 pistas de ida, 2 de volta.
nos horários de pico, essa máquina que você falou aí, ela tira a via do meio e ela chega para o lado e faz com que você tenha 3 vias no acesso, onde tem um volume maior de tráfego, e uma via somente no retorno. Então, isso está previsto, inclusive, nessa ponte Salvador-Itaparica. Então, nós temos aí a expectativa de termos, sim. E como você falou, os chineses têm experiência. A maior ponte do mundo, de 56 quilômetros, indo para Macau, foram exatamente essas empresas que fizeram. Então, nós temos, sim, know-how aí para que tenhamos aí uma ponte, se Deus quiser, acontecendo. A ideia, já foram feitas as sondagens, nós, deputados, visitamos as sondagens de balsa lá, e a previsão são 3 canteiros de obras, e nós pretendemos ver essa ponte já no próximo ano, a gente ter efetivamente a ponte já iniciando seus trabalhos. Vai ter uma ponte paralela à ponte, onde vai ser tipo um andaime que vai ter ali ao lado para que os materiais sejam levados. Então, vai ser um momento importante para a Bahia. Acho que a Bahia tem avançado muito nas questões de mobilidade urbana. A Comissão de Infraestrutura esteve também em São Paulo, visitando os trens que estão sendo reformados para o VLT. Nós vamos ter aí quase 40 quilômetros de VLT quando tiver até sua fase final. Então, nós vamos ter uma ligação importante. O metrô também, a ampliação do metrô, e hoje com o BRT. Então, nós vamos ter, sem dúvida, Salvador e região metropolitana com a condição de BRT, VLT, metrô, tudo isso interligado a uma rodoviária fora do centro da capital. Então, vai permitir, eu acho, que possamos avançar nessa questão de mobilidade urbana, principalmente na região metropolitana e nos bairros mais populosos e que têm uma dificuldade maior de transporte. Deputado, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já falando a respeito do setor produtivo aqui na Bahia e outros assuntos. A gente volta em poucos instantes. Voltamos com o deputado estadual Eduardo Salles. Deputado, a lei do queijo artesanal é de autoria do senhor. Quais os benefícios, quais os avanços nós tivemos com a aprovação desta lei? Olha, nós temos na Bahia 160 laticínios registrados, inspecionados pela ADAB. Mas nós tínhamos centenas, eu podia até dizer 1 milhar de pequenas queijarias. Quem conhece a Bahia, conhece um requeijão, conhece uma manteiga de garrafa, conhece aqueles queijos artesanais que são feitos em diversos cantos da Bahia. Nós estamos falando de queijo de cabra, queijo de ovelha, queijo de vaca, de leite de vaca, enfim. Nós temos aí uma gama. A Bahia, ela tem o maior rebanho caprino, o maior rebanho ovino do Brasil, e nós temos um dos maiores rebanhos leiteiros também, de pecuária leiteira dentro do país. Então, nós tínhamos todos esses queijeiros, entre aspas, de forma ilegal, fazendo esses queijos e sem poder vender seus queijos no mercado, numa pousada, num hotel. Então, que coisa linda. Alguém na Chapada Diamantina produz um queijo delicioso e não pode vender, ou um turista não pode degustar um queijo daquele. E nós vimos isso em Minas Gerais, no sul do país, e nada acontecia efetivamente aqui na Bahia. E nós fomos fazer diversas reuniões com os produtores e vimos que grande parte desses queijeiros tinha medo exatamente de falar sobre legalização desses temas. E nós, rodando os estados do Brasil, coletamos informações e, junto com técnicos, elaboramos um projeto de lei que permitia, com uma simplicidade de alguém que tem 2 vaquinhas de leite somente no seu quintal ali e que quer fazer um requeijão e vender para uma pousada, para um restaurante. Como fazer se a obrigatoriedade era uma série de parâmetros azulejados, uma coisa que não cabia
para aquele produtor de leite, para aquele queijeiro, entre aspas, naquela altura clandestino. Nós vimos tudo isso, preparamos esse projeto de lei, aprovamos há 2 anos atrás esse projeto de lei, só que esse projeto de lei tinham técnicos da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, eu que fui secretário de Agricultura, fui a eles e perguntei, vem cá, quais os problemas da lei que foi aprovada por unanimidade, por que ela não entra na prática? E aí eles pontuaram alguns itens. Eu disse, então vamos sentar, vamos discutir, porque eu quero é uma lei que vá para a prática, que faça com que um pequeno produtor possa efetivamente ter a legalização e não mais ficar com medo de uma fiscalização da ADAB ou de outros órgãos. Porque imagine também para o produtor chegar em um mercado, chegar em um restaurante, em qualquer outro lugar, ver ali a produção de queijos de outros estados importados e não ter o próprio queijo dentro do estado da Bahia, Exatamente. Né, deputada? É frustrante. Frustrante, total. E aí, o que aconteceu, Fernanda? Sentamos durante semanas com o presidente da ADAB, queria aqui agradecer e parabenizar ele e todos os técnicos, em nome de Paulo Sérgio, o presidente da ADAB. Nós sentamos durante semanas ali, e Paulo Emílio, que foi presidente da ADAB também, com os técnicos, e ali passamos item a item da lei e fizemos todas as modificações que eles achavam necessárias para acontecer na prática aquela lei. E aí colocamos aqueles itens. O presidente da ADAB disse, para mim está ok com os técnicos, nós colocamos em votação uma segunda lei do queijo artesanal, também de minha autoria, e aprovamos por unanimidade novamente esse complemento, digamos assim, da lei anterior. E agora nós temos aí já em prática, segundo o presidente da ADAB, já sendo os últimos detalhes de regulamentação, mas que nós vamos ter agora a condição de um pequeno produtor que quer produzir seu queijo, seu requeijão, ele ter a condição efetiva de estar legal. Então, eu digo, queijo artesanal legal na Bahia é um grande mérito, é uma grande ação que eu acho que vai acontecer. Então, tem momentos dentro do mandato que a gente sente uma satisfação muito grande, e eu sinto hoje uma satisfação muito grande. São cerca de 108 mil produtores de leite aqui na Bahia, 82% desses 108 mil produtores de leite são pequenos produtores de leite, tem 1, 2 vaquinhas, e a forma dele agregar valor, dele melhorar a condição do seu leite é você fazer agroindustrializar o queijo e ter essa condição efetiva. Então, acho que é um momento de muita satisfação do meu mandato, do deputado Eduardo Salles, de ter essa lei dos queijos artesanais aprovado e a gente ter hoje o queijeiro, que era antes queijeiro clandestino, vai ser queijeiro legal. Deputado, o senhor está falando aí em queijo derivado de leite, falou a respeito do leite. Tem debatido também aqui no Parlamento Baiano a desvalorização do leite aqui no nosso estado, com a vinda, né, de leite importado. O que está acontecendo, deputado? Já que a gente também depende de uma legislação, né? Legislação federal, é isso? Fernanda, hoje é um dos momentos mais difíceis na vida do leite baiano e do leite brasileiro, eu podia dizer. Nós temos um custo de produção, todo produtor tem um custo de produção. É lógico que numa seca, como a gente vive aqui na Bahia esse ano e alguns anos, a gente tem um custo maior, porque o produtor tem que comprar alimento para o seu animal, seja volumoso, seja proteinado, ele tem que dar condições, senão aquela vaca não produz o leite e, consequentemente, ele não tem o produto final. Pois bem, nós estamos vivendo um momento muito difícil no leite, porque é ocasionado simplesmente pela questão da importação de leite em pó da Argentina ou do Uruguai. Nós temos um aumento significativo da importação de leite e o que a gente chama de dumping. Por quê? Porque, na verdade, o preço que eles colocam do leite em pó aqui... Explica para a gente o que é o dumping. O leite em pó, ou qualquer produto, quando ele é vendido por um preço menor do que o custo de produção, alguma coisa tem de errado. Então, a gente coloca exatamente essa política anti-dumping, que a gente acha que aquele leite em pó que a Argentina está mandando para cá com o Uruguai, ela tem
não pode, ela não é competitiva, o que está acontecendo não é competitivo. Então, muitas vezes é um país que tem subsídios grandes, que faz um estoque daquele produto e na hora deságua aquele produto. Então, está desaguando exatamente nesse momento, um momento que nós temos aí uma super safra de leite também no estado da Bahia, mas no Brasil como um todo, e isso faz com que a depreciação do preço seja muito grande. O ano passado se pagava em torno de R$ 2,40 o litro de leite. Hoje já se fala em R$ 1,60 aqui na Bahia. Então, o custo de produção é R$ 2,20, vamos dizer. Então, o produtor toma um prejuízo aí de 80 centavos por litro de leite e que torna a atividade inviável. Ele vende aqueles animais, ele sai da atividade e causa um dano muito grande à cadeia produtiva até que ela se recupere novamente. Então, cabe a nós discutirmos o assunto e nós, como legisladores, cobrarmos do Executivo ações imediatas. E nós, semana que vem, teremos uma reunião proposta por mim, uma audiência, para discutir a questão do leite, e nós queremos levar sugestões ao Ministério, que na verdade quem cuida disso é o Ministério de Desenvolvimento, que é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é o ministro, e esse ministro pode sim fazer uma atitude importante, que é pedir a suspensão temporária por 45 dias, mais 45 dias, da licença de importação de leite em pó. Então, o senhor acha que esse período de 45 dias já é o suficiente para a produção dar uma respirada para esses produtores, né? Essa cadeia produtiva voltar... Olha, Fernanda, nós achamos que 45, com a permissão de mais 45, esses 90 dias seriam suficientes para se estudar efetivamente o que está acontecendo. O dumping, estudar o que efetivamente nós temos de problemas aí para serem resolvidos e efetivamente, claro, essa super safra, esse momento de produção maior na safra de leite aqui no estado e no país possa ser minimizado. Então, acreditamos sim nessa saída, mas não é só essa saída, nós precisamos também de incentivo do governo para que a gente tenha uma competitividade maior, não só da questão de impostos, mas da questão efetiva de produção. Nós precisamos de assistência técnica maior, nós precisamos de produção, incentivo à produção de volumosos, de proteinados para um melhoramento genético. Nós precisamos muito do cuidado especial, principalmente para quem produz o leite e tem aquilo ali como sobrevivência para a sua família. Então, são milhares de baianos e brasileiros que vivem especificamente do leite. E quando há uma crise como essa, eles abandonam a atividade e as suas famílias ficam sem recursos, inclusive para o mínimo da sobrevivência. Então, nós vamos atuar, vamos trabalhar. O que cabe ao parlamento, discutir, botar esse assunto na mesa, porque é um assunto que não cabe somente aos produtores. Nós hoje temos uma crise dos produtores e dos laticínios. Os laticínios também colocam a possibilidade de fechamento dessas atividades. Então, nós temos um caos na cadeia produtiva do leite e precisamos atuar energicamente e rapidamente para poder solucionar. Deputado, um dos temas que o senhor tem defendido é a reativação da Fafem. Explica para a gente o que é e por que essa defesa do senhor. Fernanda, é questão de soberania nacional. Muitos que não conhecem muito da agricultura, e aí é uma coisa básica, mas dizer que tem 3 elementos que são fundamentais para a produção de alimentos no mundo. É o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Esses 3 elementos são a base para que a planta, vamos dizer, é o alimento básico para que a planta sobreviva igual a gente. Se a gente não tiver um alimento básico, a gente não sobrevive. A planta, ela precisa de nitrogênio, fósforo e potássio. Claro, outros micronutrientes também, mas esses 3 elementos são básicos para a alimentação da planta e produção de alimentos para o mundo. Pois bem, o Brasil atualmente está um caos na produção. Então, o Brasil é o maior produtor de alimentos, exportador de alimentos do mundo hoje, tem as maiores produtividades de soja, de algodão, de milho, enfim, é grandioso, e a Bahia também. Só que o Brasil, por questão de soberania nacional, não se preocupa com isso. Por quê? Porque o nitrogênio nosso, que é o elemento básico, o nitrogênio é feito, só para o telespectador entender, é feito do gás. E o gás nosso, só para dar uma ideia, tem uma medida do gás que se chama 1 milhão de BTUs. 1 milhão de BTUs aqui de gás no Brasil custa $14, enquanto nos Estados Unidos custa $3. Então, claro,
é muito melhor fazer fora o nitrogênio e trazer a ureia, o sulfato de amônio, que são esses produtos do nitrogênio importados. E aí eles vêm da Ásia, eles vêm dos Estados Unidos, do Canadá e vêm vem para o Brasil. E o Brasil estava produzindo zero. Imagina, Fernanda, se tem um problema de uma guerra, alguma coisa, o Brasil, que é o grande produtor de alimento, não tem como produzir alimento, porque não produz o nitrogênio, que é básico. Nós agora brigamos muito, fizemos audiência pública aqui na Assembleia Legislativa e vamos ter, a partir de janeiro, a reabertura das fábricas de fertilizantes na Bahia e em Sergipe. E, com isso, nós vamos poder agora produzir, elas retornando. A presidente da Petrobras afirmou conosco aqui na Bahia no mês passado que elas vão gastar 40 milhões em cada uma na manutenção, que elas estavam paradas, e vamos reativar, a Petrobras vai reativar essas duas fábricas e nós vamos ali produzir 20% do que o Brasil produz. É pouco ainda, muito pouco, mas pelo menos a gente não vai estar de zero. E aí a mesma coisa com o fósforo, a mesma coisa com o potássio. O fósforo, agora nós descobrimos ali na região de Irecê, uma grande jazida, a Galvani, e acho que parabenizar inclusive a CBPM, esse trabalho junto com a Galvani, nós vamos ter a autossuficiência baiana, mas não brasileira, dessa questão da efetiva do fósforo. E o potássio, a mesma coisa. Então, tudo vem ali da Rússia, da Bielorrússia, toda aquela região que tem problemas. Então, nós precisamos, por questão de soberania nacional, tratar exatamente dessas questões, da gente ter autonomia nossa na produção de nitrogênio, fósforo e potássio. É um absurdo. Eu venho batendo, já escrevi artigos, a gente tem que acordar o país para que eles entendam, os governantes, a importância que é nós trabalharmos a pesquisa e nós temos sim fósforo, nós temos potássio no Brasil e nós precisamos fomentar a produção para que a gente não fique dependente de outros países para isso. Deputado, eu quero agradecer imensamente aqui a presença do senhor aqui no Questão de Ordem. O senhor, que é um legislador extremamente atuante aqui, acompanho o senhor desde o início do seu mandato aqui, há 11 anos, na realidade, desde a sua gestão como secretário de Agricultura, né, que sempre foi muito parabenizado, e tem feito um excelente trabalho aqui no Parlamento, tanto no plenário quanto no coração do Parlamento, quando eu digo que são as comissões, que é onde o senhor preside a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo. E aí, muito obrigada. Agradeço mais uma vez. E para terminar, eu só quero saber uma única perguntinha. O senhor vai ser candidato à reeleição, deputado? Sim, Fernanda, vou ser candidato à reeleição de deputado estadual, trabalhando aí para que a gente possa fazer esse quarto mandato e continuar com as mesmas bandeiras, com as mesmas lutas grandiosas pela Bahia. Eu acho que nosso mandato hoje não é um mandato simplesmente de alguns municípios, nosso mandato é um mandato da Bahia. Nós tratamos das grandes causas da Bahia, efetivamente, de questões como a energia elétrica através da Coelba, a gente trata das questões de estradas, de ferrovias, de portos, de aeroportos. Nós pensamos numa Bahia grandiosa. Esse estado, Fernanda, que é um estado que nós temos que cada dia ressaltar mais a todos os telespectadores, que a Bahia é grandiosa demais. A Bahia é um dos maiores estados em produção do agro, com alta competência, com as maiores produtividades do mundo no agro e também sendo um dos maiores produtores de diversos produtos no agro. Nós temos aí 1.100 quilômetros de litoral que permite um turismo fantástico, mais a Chapada Diamantina, mais a cultura, mais a história, mais esse povo carismático da Bahia. Nós temos aí em mineração, a Bahia é o terceiro, só perde para o Pará e para Minas Gerais. Nós temos um polo petroquímico que temos a condição efetiva de produzir matéria-prima para a indústria química e avançarmos nas questões. Temos agora a indústria automobilística sendo retomada no estado. Nós temos um potencial muito grande. Então,
a minha mensagem é dizer a todos que a Bahia é grandiosa, a Bahia é belíssima, é do tamanho da França, nós temos potencialidades enormes e nós temos que acreditar nesse estado nosso, nós temos que fazer acontecer e fazer contaminar, no bom sentido, esses jovens de que nós temos grandes desafios aqui para o empreendedorismo, para a geração de emprego nesse estado e que nós precisamos dessas mentes, dessas cabeças pensantes que são os jovens baianos. Então, não vamos permitir que esses baianos saiam daqui. Nós queremos opções aqui para esses jovens baianos. Então, vamos estar trabalhando nosso mandato, Fernanda, sempre para a geração de emprego, para a ampliação das condições de competitividade logística, para que a Bahia seja essa Bahia grandiosa que todos nós sonhamos. Eu acredito na Bahia, eu sou um deputado estadual que sou defensor do setor produtivo, porque acho que o setor produtivo é a mola propulsora da geração de empregos e da condição de qualidade de vida para a população baiana. Vamos continuar nessa luta. Obrigada, deputada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.